Olha, por mais que eu já tenha feito um vídeo inteiro falando sobre essa obra há um tempo atrás, falando que é uma das minhas favoritas e a mais importante pra mim, já que foi graças a ela que eu entrei pra esse mundo dos animes e tudo mais, acaba que eu ainda tenho bastante a falar sobre Yu Yu Hakusho. Sendo assim, eu adoraria te comentar aqui sobre o seu primeiro episódio, que consequentemente é a nossa primeira impressão que temos sobre essa obra e que filma ela de um jeito bem diferente em comparação às outras do mesmo estilo e da mesma época. Então aqui vamos nós em mais um vídeo da nossa série, onde comentamos o primeiro episódio dos animes de maneira um pouco mais aprofundada. Já fizemos isso com Attack on Titan e Dorohedoro, dois vídeos que eu recomendo bastante que vocês deem uma chance pra eles. Mas agora o assunto é Yu Yu Hakusho e o seu primeiro episódio diferenciado. Bom, o episódio já começa no meio de um acidente de carro, em que nosso protagonista Yusuke Urameshi não entende muito bem o que tá acontecendo, já que ele tá olhando pro seu corpo caído enquanto ele está bem ali em pé de boa. Ele até tenta chamar a atenção pro fato de ele estar bem, mas acaba que ele nem ao menos consegue tocar nas pessoas, quem dirá falar com elas. É então que ele começa a forçar sua mente para tentar lembrar o que aconteceu para ele ter chegado até essa situação, onde ele acabou atropelado e morto. E bem, logo no início a gente é apresentado a uma grande confusão acontecendo em torno do Yusuke, já que faziam 10 dias que ele não ia à escola, por motivo de que ele simplesmente não quer, já que o Yusuke é esse cara mesmo, uma pessoa que claramente não liga muito para suas responsabilidades e muito menos com a preocupação das pessoas em volta dele, uma vez que a Keiko, a sua amiga de infância, aparece na frente dele para convencer o Yusuke a assistir a aula pelo menos uma vez na vida e não repetir de ano. A Keiko não só demonstra essa preocupação com o Yusuke, ela também defende ele em uma cena posterior em que aparecem umas amigas dela dizendo que estão com medo do Yusuke, algo que você meio que estranha em um primeiro momento, mas logo fica claro que o Yusuke não é só um cara largado e imprestável, ele também é um delinquente completamente alucinado que causa medo às outras pessoas que convivem com ele e que não o conhecem bem. O nome desse cara é tão temido que as pessoas criam histórias mirabolantes envolvendo o nome dele e até mesmo usam o seu nome como uma forma de intimidar os outros. Foi perfeito! Vieram os caras me incomodar e eu menti dizendo que eu era o primo do Urameshi. Corajoso. Se ele descobrir, você vai se dar muito mal. Ah, que nada! É só levar aquele mané na conversa que ele cai direitinho. Sem contar que a maioria dos professores não gosta dele. Pra falar a verdade, apenas um professor gosta dele de verdade, o senhor Takenaka, que dá pra ver que é mais um desses que se preocupa com o Yusuke, mesmo que só um pouco, principalmente pela insistência dele em colocar o Yusuke na linha, de forma meio descontraída. Fique sabendo que só vai para casa à noite, está me ouvindo? É a orelhinha de brinquedo. Agora vê se larga do meu pé, tá bom? Me esquece! Quase como se fosse uma figura paterna para ele, visto que, após o Yusuke meio que escapar do sermão do Takenaka, ele vai para casa, onde a gente descobre que só tem a sua mãe ali e nada mais, ou seja, o Yusuke não tem um pai, então o Takenaka acaba se tornando essa figura paterna mesmo, e a mãe dele cuida do seu filho sozinho, e mesmo assim, nem na sua casa ele tem uma relação muito amigável com a sua mãe, que claramente tem um problema envolvendo álcool, mesmo que não fique tão claro assim nesse primeiro momento. Mas vale um ponto importante aqui, antes da gente continuar. Não é deixado muito claro o trabalho da mãe do Yusuke, e no anime isso fica bem menos evidente, mas no mangá nós vemos ela com uma roupa mais sugestiva, vamos dizer assim. E ela também fala que abandonou a escola com 14 anos. E juntando com o fato do Yusuke não ter um pai nesse primeiro momento, tudo leva a crer que a mãe do Yusuke é uma prostituta. E os seus problemas podem não ficar tão evidentes agora, mas a forma como ela trata o Yusuke já diz bastante sobre os motivos do Yusuke não ser lá a pessoa mais amigável do mundo. Se não tem vontade, para de uma vez. A escola não é de graça, sabia? Se não gostou, vá arrumar emprego, seu vagabundo. De qualquer modo, já que eu entrei no tema do mangá aqui, vale ressaltar que ele tem sim coisas bem interessantes que acabaram não indo pro anime. Algumas coisas são bem bobas e não mudam em nada a experiência, são mais censuras pra deixar o anime um pouco mais adequado pra própria faixa etária dele, como o fato do Yusuke fumar cigarros, que foi substituído por uma bala, ou as roupas da mãe dele. Só que ao mesmo tempo o mangá tem alguns apelos visuais em algumas faces do Yusuke, por exemplo, que foram perdidas no anime, mas que eu entendo, já que elas às vezes eram bizarras e assustadoras. Algumas até mesmo me lembram dos rostos dos personagens de Oyasumi Pum Pum, sabe? E por mais que eu entenda que isso não foi mantido, eu meio que sinto falta dessas caras e bocas do Yusuke aqui. Fora que a relação que o Yusuke tem com a Keiko é um pouquinho mais explorada no mangá, mas não foi nada perdido no anime, então foda-se. Enfim, eu apenas queria falar um pouco do mangá aqui. Prosseguindo com a nossa história, o Yusuke não quer ficar em casa, já que não vale muito a pena ficar lá só pra ouvir reclamações e tudo mais, então ele resolve que vai dar uma pequena volta por aí, quando ele é encurralado por uma gangue que pertence ao seu rival,
o Kuwabara, que mesmo apanhando e perdendo pra ele diversas vezes, não se cansa de lutar contra ele. E mesmo que o Kuwabara seja um alívio cômico pra isso tudo aqui, ainda é interessante ver meio que a relação de amor e ódio que esses dois têm um pelo outro. Em diversos momentos dá pra ver que eles se importam um com o outro, mas é como se admitir isso fosse ferir o orgulho de cada um deles. Então eles apenas lutam mais uma vez pra resolver as coisas, mesmo que o Kuwabara vá perder pela 157ª vez. Literalmente, o Kuwabara perde pro Yusuke 156 vezes. Eles falam isso inclusive nesse episódio do anime. Enfim, quando o Yusuke finalmente dá conta dos caras que o cercaram, ele volta pro seu passeio de boa, até que encontra uma criança brincando ali com uma bola muito perto da rua e tenta alertar essa criança pra parar com isso, já que é bastante perigoso. Mas meio que a criança não liga nem um pouco pro que o Yusuke tá dizendo e vai pro meio da rua mais uma vez. Quando chega um carro desatento que está preso a atropelar aquela criança. Mas em um ato de desespero, o Yusuke se joga pra frente do carro pra salvar o garoto e acaba sendo atropelado, morrendo ali mesmo, fazendo a gente voltar mais uma vez pra aquela cena inicial. Porém, dessa vez nós temos a visita de mais uma personagem, a Botan, que diz ser a guia espiritual que deveria levar o Yusuke pro além. Só que assim, eu não queria estar na pele desse cara, pois o Yusuke não tem como ir pro além, já que nem mesmo o próprio Deus imaginaria que esse projeto de arrombado morreria pra salvar uma criança. Então, não tem lugar pra ele nem no céu e nem no inferno. Esse cara conseguiu ser um humano pior do que eu em vida, isso sim é algo impressionante. Mas bem, já que é assim, a Botan diz pro Yusuke que, como ele tá nessa situação, ele tem o direito de uma prova de ressurreição, um privilégio dado a pouquíssimas pessoas no mundo todo. Só que o Yusuke não liga nem um pouco pra isso e se recusa a fazer o teste, alegando que não faz diferença que ele volte, afinal as pessoas devem estar felizes com a sua morte, e a sua mãe vai poder ter uma vida bem melhor agora que não tem mais ele pra cuidar. Mesmo assim, a Botan diz que ele não precisava decidir isso agora, que ele pode muito bem assistir o seu velório e pensar um pouco mais antes de decidir, mesmo que o Yusuke, teimoso como sempre, já tenha tomado a sua decisão, aparentemente. Só que nessa vida, nada é tão simples e nada é preto no branco. Então, ele vai até o seu velório percebendo que tem sim algumas pessoas rindo no meio dele, ficando bem bravo com isso e já se contradizendo com a sua fala anterior de que ele não se importava e mostrando uma parte da sua personalidade que fica bem evidente com o passar da obra, a de fingir que não se importa com as coisas e pros sentimentos e a vida das pessoas. Algo meio como Guts faz em diversos momentos em Berserk. Na verdade, a personalidade dos dois é bem parecida em diversos momentos, sendo um dos motivos para eu gostar tanto do Guts em específico, principalmente quando o Yusuke faz aquelas brincadeiras com a Keikon e o Guts também faz com a Casca. Dá pra fazer bastante correlações entre os dois personagens. Enfim, voltando à história, o Yusuke nem tem muito tempo pra ficar irritado, já que ele enxerga logo ali ao lado a Keiko chorando, sua amiga de infância e que ele dá tanto valor, mesmo que não consiga demonstrar. E em um primeiro momento ele nem liga tanto assim e acha que o choro da Keiko é um exagero, mas logo em seguida ele ouve a voz do Kuwabara, que tava em completo desespero pela morte do seu amigo, tendo que ser carregado pelos membros da sua gangue pra sair de lá. E você percebe que essas situações começam a tocar o Yusuke aos poucos. Ele até mesmo fica menos agitado, meio que ele perde toda aquela pose de durão que uma vez ele teve. E logo ele percebe que dois professores estão ali falando mal dele e até mesmo comemorando a sua morte, mas sendo rapidamente interrompidos pelo professor Takenaka, um professor que não consegue ver as pessoas simplesmente julgando Yusuke, sem saber o que ele é de verdade em vida. E como se não bastasse isso, a sua mãe também começa a chorar, simplesmente pra não deixar dúvidas de que ele era assim importante pra alguém, mesmo que na cabeça do Yusuke a sua existência não fizesse diferença e até mesmo parecesse que era um problema. E se isso tudo não bastou pra esse cara entender, tem ainda um último prego no caixão, com aquele menino que o Yusuke salvou, dizendo que adoraria ver o Yusuke de novo quando ele acordasse do seu caixão, pra poder agradecer a ele, bem inocente e fofo. Tipo, ele claramente não entendeu que o Yusuke está morto ali. E olha, aqui a gente tem a principal mensagem por trás de Yu Hakusho e de Hunter x Hunter, pois acaba que a vida é sim algo importante e que merece ser vivido. É com toda certeza uma visão otimista das coisas, mas é válida sim. A importância que a vida tem não se coloca apenas em palavras, ela às vezes machuca e em muitos momentos parece que não tem sentido, mas é só olhar mais além as pessoas que estão à sua volta, tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você ainda pode viver, sem contar o fato de que você é sim especial pra alguém. Claro, você já deve ter ouvido falar por aí, principalmente se você se aprofunda em alguns assuntos nihilistas, que você não é especial. Uma afirmação que, sim, está certa, mas tudo é uma questão de perspectiva. Em uma escala global, você não é nada. Sua morte, o máximo que vai causar é uma notícia de jornal que passa em 5 minutos e ninguém mais vai lembrar. Mas em uma escala familiar,
familiar, por exemplo, você dizer que a sua vida não é importante é desumano com todos aqueles que estão à sua volta e que claramente sentiriam a sua morte, talvez por dias, meses, semanas, vai saber, cara. A preciosidade da vida é incomparável, tanto que quando Yusuke finalmente percebe isso, ele decide enfim aceitar a proposta da Botan e fazer o teste da ressurreição, acabando assim o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho. Bom, não, eu não vou nunca conseguir parar de falar de Yu Yu Hakusho aqui nesse canal. Na verdade, eu amaria até falar mais sobre ele, até por isso que eu falei sobre ler o mangá e tudo mais. Acaba que é uma obra que eu gosto bastante e que vale sim o meu tempo. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui, que tal se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições, onde eu agradeço muito a todos eles, em especial ao Luiz Andrade e ao Eduardo Otávio, que estão sempre fortalecendo a gente aqui. Fora o servidor no Discord, que eu tô sempre por lá. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.